uma ideia besta. The Vulture fala de um motoqueiro comedor. Então assim... Olha o vocabulário, né? É um motoqueiro que faz sexo com as pessoas. Mulheres. De preferência. Mas hoje em dia, a próxima música pode ser que The Vulture vá para o outro lado. Basicamente eu entro quando já tem a base toda do instrumental de guitarra feito, mas para dar uma preenchida, já que a gente só tem uma guitarra, principalmente agora tem só uma guitarra, tem que dar uma certa enriquecida na música para preencher, não ficar aquela coisa parecendo que está faltando, aquela necessidade de uma segunda guitarra. Então basicamente eu faço isso, assim, colocando um pouquinho de arpejo no baixo, alguns detalhes assim que deem um destaque maior pro baixo. Nas últimas músicas eu chego com a ideia principal, assim, que seria como se fosse o esqueleto da música. Aí eu passo pro Leandro, pro Marco, pra Niana também, e eles terminam aí cada um vai jogando um pouco de ideia, aí no final vai saindo, aí até sair o resultado final da música. E aí como é que continua depois a música? Só pra gente ver. Não, depois solo e refrão. No geral, costuma acontecer assim, ou o Pedro me manda alguma coisa, geralmente ele manda uma gravação muito ruim de alguma música assim, que a gente força pra escutar e tentar entender mais ou menos, ou eu mando pra ele. Manda provavelmente só riff de guitarra, que é a primeira coisa que a gente faz. Agora quem faz as linhas do vocal, felizmente, são a Niena, não sou eu mais. Então a gente Vocês vai falar podem ver a sobre isso, diferença, claro. eu cantando. Na Return, que eu já estava na banda, mas eu estava temporariamente na banda. Aí o Leandro fez a melodia. Agora que eu estou fixa, agora eu estou fazendo as melodias. Às vezes até são... Eu faço uma coisa que às vezes eu mal consigo cantar. Aí depois eu tenho que me virar pra cantar. Bom, mas esse é o meu trabalho. A base é de acordo com o que o Pedro cria, mas eu tenho a minha liberdade de fazer uma outra mudança assim. Ou seja, eu tento mesclar o que o Pedro faz com o que o Leandro faz. Tento fazer essa união mesmo, servir como uma cola pro negócio. A bateria é sempre básica, eu vou só fazer os grooves mais básicos possíveis e vou inventar todas as viradas em cada show e em cada ensaio, porque eu nunca decoro. Aí, assim, ao longo de, sei lá, tocar a música muitas vezes, tipo, por um ano, ou então quando vai gravar, aí eu tento fazer alguma coisa que vai ficar, assim. Mas acaba que depois eu sempre mudo. Não, a gente costuma se encontrar na casa do Marco, aqui mesmo, aí cada um vai dando opinião, o que tá bom ali, o que precisa melhorar, aí no final sai ali a música pronta. Esse verso 3 aqui é o pampara. Você tá filmando? Não, tô só tirando foto. Você tá filmando, filho da puta! Não, eu faço a letra depois que a gente acaba o instrumental todo, né? Depois que fecha, assim. Geralmente o Pedro manda umas coisas. Aí eu já altero, assim, decido o que vai ser refrão, o que não vai ser. Do mesmo jeito que no instrumental a gente faz basicamente o que quiser, inspirado em qualquer estilo de metal, a letra é a mesma coisa, assim, tem umas letras mais sérias, tipo a de Return é uma letra bem séria, e uma Flood também é uma letra séria. Outras são idiotas, tipo Roar, que a gente fez uma letra que a gente queria todas as palavras começando com R, A, W, R, em sequência sempre.
idiota, assim. Aí eu fiquei custando a juntar umas palavras pra fazer. Uma ideia besta. Eu já pensava em algumas coisas. E na Human Flood, na Nobel, as únicas coisas que eu pensei foram palavras que podiam ligar, tipo, quando sai da parte lenta pra parte mais pesada, que sempre termina em It brings chaos. Aí é porque eu entro o caos da música. A primeira coisa que rola é ouvir a música e ver o feeling da música, assim, o que ela diz. E aí você escreve em cima. O que aconteceu nessas duas últimas, uma foi por causa da Niena, que tá ali sacudindo o braço, e aí ela sugeriu de fazer sobre chuva. Eu acabei fazendo sobre chuva, e acabou que coube direitinho, assim, o solo do Pedro parece com chuva. Aí é uma letra mais política, assim, um pouco mais crítica, mais social. Fala do pessoal que sofre com enchentes, etc. Quando eu ouvi ela da primeira vez, eu já senti, assim, que precisava de um baixo meio Iron Maiden, aquela coisa bem clássica mesmo. Eu pensei em fazer uma coisa mais variada, uma música que tivesse momentos, um momento mais lento, e ficasse mais rápido, mais pesada, voltasse, uma música mais variada mesmo. Eu fiz uma coisa, só que eu falei, Leandro, tô sobrando isso aqui de letra, tenta fazer, eu preciso de desse tanto de sílaba. Aí ele foi e ajeitou pra mim depois. Obrigada. A outra música é uma homenagem pra minha namorada. É uma homenagem que eu fiz também. Mas ela é a única música nossa, assim, a única balada que a gente tem. E ela fala sobre... Ela se baseia muito livremente no mito de Atenas, do rei de Atenas, Cécropes, que ele precisava de uma divindade para a cidade. E aí ela é intercalada com historinha de amor de duas pessoas, que mais ou menos uma representa Poseidon, outra Atenas na cidade. Porque ela já é uma balada, ela ficou mais classicona, não tem tanta coisa de destaque, só complementando, só dando uma base. Surgiu uma ideia que eu e o Leandro, a gente estava pensando que a gente não tinha uma música, uma balada assim pra banda. Aí a gente conversou ali, só que depois de uns dias eu pensei, ela tentar fazer uma música nesse estilo. Ela foi saindo, só que a gente com o tempo, eu só deixei ela gravada mesmo, a base dela. Só depois de quase um ano assim, que a gente foi pegar ela pra trabalhar, assim. Na Under the Light, eu fiz a linha, aí depois que eu fui ver, tipo, vou ter que fazer isso lírico. Aí eu pensei assim, não, danou. Aí eu perguntei, será que tem problema fazer lírico e tal? Não tem problema não. Aí é bem trabalhoso porque ela tem lírico, aí depois vai pra um grave. Aí esse grave eu não posso passar para a voz de peito, porque senão vai destoar de... tá bom. Aí, por exemplo... Faz mais, exemplifica mais cantando. Por exemplo, porque tem nota muito... Aí tipo tem uma nota muito grave. Aí tem essa quebra. Não, sacanagem, eu nem dei like, eu falei, não, depois dá 1 milhão aí, o menino chama Megatron. Coisa lá, assim. Por isso que eu dei like no negócio, o menino chama Megatron. Eu olhei pra esse negócio e falei assim, vai ter um bebê muito traumatizado um dia, então não vou dar like nesse negócio. Daqui a 15 anos vai dar notícia. Daqui a pouco Garoto invade a escola, mata colegas, se mata por causa de bullying. O nome do garoto era Megatron. Você sofreu bullying, Marcos? Eu não. O que é bullying? Eu sofria bullying do O que ele fazia com você? Ele tacava pedaço de madeira em mim. Aí eu falo que a gente tem que se inscrever. Aí, ó,
Quem gostou se inscreve aqui, é mais ou menos aqui. Gostar aqui. Escrever aqui, aí você fala gostar aí, porque tá Gostar mais perto aqui. de você. O que tem aqui? No gostar não é aqui? O like? O botão do like, o joinha? Eu acho que é. Então o que é? Aqui tem alguma coisa realmente. Tem um botão pra cá também, não vou lembrar qual que é. Mas No inscrever YouTube. aqui.